Amado Jesus, pedimos a sua bênção e o seu auxílio para que o estudo que iniciaremos agora toque nossos corações e toque os corações daqueles que por depois chegarem aqui para assistir, para ouvir. Ilumina nossos pensamentos para que os comentários aqui feitos sejam dignos da lição aprendida. Que a egrégora de luz envolvida na construção dessa obra nos inspire o coração, nos inspire os pensamentos e nos acompanhe nesses estudos. Que assim seja. O valor do serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia demora. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Solicitado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso, que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo, e o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, e porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo.
A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. Pois é, lindo, lindo texto, né? Como toda a passagem desse livro. Eu acho que eles nos faz questionar muito se nós estamos aqui na Terra para aprender ou para construir, né? É a percepção que me fica, porque de nada adianta a gente estudar, a gente trabalhar na nossa reforma íntima, que é muito legítimo, claro, que é muito válido, mas se nós não utilizarmos também todos esses ensinamentos, principalmente os exemplos que Jesus nos deixou, para colocarmos isso em prática, em prol do próximo. Esse exemplo, essa história que o capítulo nos traz, trata de um fariseu, né, buscando muito ali, talvez a sua reforma íntima, mas principalmente preocupado em seguir leis e processos e aparências, né, a fim de estudar e conhecer tudo que se tinha sobre a lei de Deus na época. E por outro lado, o ladrão, né, então, como ele chamava, o impuro, que por sua vez se dedicava com muito amor, com caridade, a ajudar o próximo, a ajudar aqueles que sofriam da peste. Mas qual que está certo e qual que está errado? Né? A gente se questiona, será que eu sou o ladrão ou será que eu sou o fariseu? Né? Eu acredito que a maioria de nós hoje se encontra numa situação em que nós podemos ser os dois, né? Porque precisamos muito de conhecimento, mas não podemos esquecer de aplicar esse conhecimento no nosso dia a dia, na prática. E não necessariamente numa situação de pandemia, não necessariamente numa situação de doença, mas no nosso dia a dia também, quando a gente precisa perdoar o próximo, quando a gente precisa tolerar, quando a gente precisa dar uma palavra amiga. Então, trata-se de uma história que nos faz questionar, né, se nós estamos praticando tudo aquilo que nós aprendemos. A mim faz-me lembrar, às vezes nós temos dificuldades nas nossas vidas e situações, falo de mim, não é claro, que a gente pensa que se a gente foge delas, a gente vai resolver. A gente, por exemplo, uma discussão com alguém da nossa família ou um amigo que era muito, muito nosso amigo e que realmente depois houve ali uma desavença, uma discórdia e cada um vai para o seu lado e a gente... eu tive um período na minha vida que foi isso, quer dizer que eu estava-me a fechar na minha carapaça, estou dentro da minha casa, é um pouco como um Moana, a gente vamos querer se purificar na solidão, vamos querer fugir de tudo e de todos, assim eu não prejudico a ninguém e ninguém me prejudica a mim. E eu aprendi muito tempo a pensar que era essa a via que havia de escolher, porque eu tinha sempre bastante pessoas ao meu redor, mas houve uma altura que a vida faz-nos fazer escolhas, não é? E a gente, claro, a gente tem um tempo que a gente caminha juntos, mas depois cada um vai para o seu lugar e está tudo certo. Mas eu naquela altura não compreendia isso, e então a minha maneira de reagir era essa. Então eu fecho-me pronta
fico assim, nem ofendo, nem sou ofendida. Então, está tudo bem. Mas não é assim, não, porque a gente não veio para estar sozinhos, a gente veio para viver e saber viver e ser capaz de compreender e se fazer compreender, respeitar e saber respeitar. Então, esse texto faz muito lembrar isso, que a gente às vezes queremos muito se purificar, queremos muito se aperfeiçoar, longe das nossas dificuldades, e não é assim que a gente prova que a gente estamos a ultrapassá-las e a compreendê-las. A mim aconteceu-me isso, e quando há uma coisa assim, eu tento ver, estou a fugir, de que é que me está a fazer fugir? Se eu estou nessa situação, se calhar porque a pessoa precisa de mim, ou eu preciso compreender alguma coisa para essa situação, e então para mim foi isso. Esse texto fez-me lembrar muito essa passagem, que não é fugir que a gente das situações, é enfrentá-las, porque a gente, todos nós somos únicos e todos nós precisamos uns dos outros. Se a gente se encontra nas vidas uns dos outros, há uma razão, e se isso aconteceu, há uma razão, mas a minha era assim que eu fazia. Eu, para mim, punha-me fechada no meu lar, não havia problema, mas para mim não foi essa a solução. Entendi. Eu me lembrei de uma passagem não, de um texto que eu li no Livro dos Espíritos, é uma citação, espíritas: amai-vos e instruí-vos, né? O amai-vos está na frente, é primeiro amar, né? E depois se instruir, é tudo importante, né? É importante a instrução, mas Jesus, Deus, conta com as nossas mãos aqui na Terra para, na matéria, ajudar a matéria, né? Ajudar quem está aqui encarnado de alguma forma. Quando você falou se a gente pode ser ou o fariseu ou o ladrão, eu acho que eu estou mais pro doente mesmo, que está aqui precisando de tudo para poder crescer, para poder evoluir, né? Precisando entender o fariseu, que se preocupa demais em conhecer as leis, e precisando ter contato com o ladrão que está tentando melhorar, que está tentando mostrar, que está querendo ser melhor a cada dia, né? A gente aprende com todo mundo, né, para poder crescer, né? Respeitar o momento de cada um, e também o quanto é delicado a gente ter que se perceber quando se está buscando conhecimento demais e não fazendo uso dele, né? Não colocando a mão em ação, né? Não só a fala, né? Não sei quem foi que falou que vai, prega o evangelho, se necessário, use palavras, né? Assim, no exemplo que se arrasta a multidão, né? Quando uma pessoa se ilumina, milhões anulam o ódio. A gente tem exemplos disso no planeta, né? Gandhi, por exemplo, né? Um se ilumina, milhões abafam o ódio. Então, e é na ação, é no exemplo, né? É no se colocar em movimento, usando o que aprendeu, né? Usando o evangelho na ativa mesmo, né? No que aprendeu. É isso. Então, pessoal, comentários lindos de vocês, e eu estava dando uma pensada nesse texto aqui, né? Até grifei alguns pontos, mas o que me chamou a atenção foi logo no início, que ele fala que Filipe, né, vendo aqui as explanações de Jesus, ele percebe que ele destaca a questão do valor da santidade na terra. E aí esse texto ele trata justamente sobre isso, sobre os pesos diferentes que tem essa santidade de acordo com a nossa vivência, com a nossa experiência terrena. Veja que o fariseu ele era dito uma pessoa que tinha uma vida irrepreensível,
mas e poderia ser muito culto, poderia ter estudado muito sobre as virtudes elevadas, enfim, né, e ele era respeitado por isso, né, talvez por ter todo esse conhecimento e até às vezes repassar para as pessoas isso de uma forma boa, né, para que as pessoas pudessem aprender a aplicar nas suas vidas, mas ele, quando chegou o momento de ele realmente colocar todo esse conhecimento e toda essa bagagem dele em ação, né, acabou que ele não conseguiu fazer isso. Quem conseguiu foi justamente uma pessoa que vivia, né, à margem da sociedade, o ladrão, né? O ladrão conseguiu se despir daquilo das imperfeições dele naquele momento, que ele viu que todo mundo estava precisando de auxílio, ele se colocou à disposição para ajudar, né, no que ele podia. Então, que a gente possa também refletir sobre esse texto e ver, ou perceber na gente quais são as nossas virtudes, né? Se eu tenho dificuldade de um determinado trabalho, né, então que eu possa talvez refletir sobre isso e mapear aqueles pontos que eu vejo, que eu percebo que são positivos em mim, que eu consigo colocar eles a serviço de forma natural. Talvez esse seja o caminho do nosso despertar. E aí, à medida que a gente vai caminhando e vai aplicando esse amor que a gente é capaz de aplicar, novas virtudes a gente vai conquistando e os novos caminhos vão se abrindo, né, nesse mundo. E bem interessante. Outro ponto que eu anotei aqui, que achei bem legal, que ele fala mais para o fim do texto: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se a maneira de joia rara sem proveito. É aquilo, a gente está cheio de virtudes, a gente está cheio de conhecimento, a gente tem uma bagagem intelectual muito boa, né? Mas de que adianta a gente ter tudo isso se a gente não consegue aplicar, né? Essa joia rara, se eu não consigo aplicar para a minha vida, essa joia rara, ela não tem proveito nenhum, porque eu não estou conseguindo colocar essa energia que eu adquiri, esse conhecimento que eu adquiri em movimento em prol do amor, em prol da fraternidade, né? Então, que a gente possa também fazer essa reflexão, né? Quão minha joia ainda está precisando ser lapidada a ponto de eu oferecê-la para o próximo. E um ponto que a Patrícia falou que me deu um estalo na hora, assim, a questão do aprendizado, né? Que a gente aprende com as nossas vivências. Acho que a Beth até falou um pouquinho sobre isso também. Veja que tanto o fariseu quanto o ladrão nos ensinam, né? Talvez o fariseu nos ensine como que é ter uma conduta boa em sociedade, como ter mais afinco em buscar o conhecimento, em buscar o aprendizado para regrar melhor a nossa caminhada, né? Por outro lado, o ladrão nos ensinou a prática do amor em ação. Então, vejam, quando às vezes a gente julga o próximo, né, sem saber assim, nossa, ele está fazendo aquilo ali errado, mas será? Ele é cheio de virtudes também, né? Assim como eu, como o Reinaldo, como a Patrícia, como a Beth, a gente erra pelo caminho, a gente também está cheio de virtude, né? Todos nós. Então, o que a gente pode oferecer de bom para o mundo? Obrigado, pessoal. Me estendi um pouquinho. Não, que isso, Fábio. Lindíssimas as considerações aqui, né? Começando com o exemplo da Beth, né? Depois a Patrícia, trazendo principalmente em que situações quem nós somos, né? E você finalizando aí de forma muito bonita com suas reflexões. Durante a sua fala, me fez pensar também, né? O ladrão, por mais que ele não tivesse o conhecimento, ele tinha a vontade de fazer. Agora, quando nós olhamos sobre a ótica espírita e olhamos para um aprendizado que são de diversas encarnações, quem sabe o ladrão já não esteve no lugar do fariseu em algum momento, né? E colocou-se nessa vida para praticar aquilo que ele aprendeu em outras encarnações, que o véu do esquecimento não permitia com que ele lembrasse de forma, vamos dizer assim, acadêmica ou literal ou consciente, mas que lá no fundo a centelha divina o moveu para que ele praticasse tudo aquilo que talvez ele aprendeu em algum momento, né? E quem sabe o fariseu não terá oportunidade nessa ou na outra vida de trazer todo esse conhecimento também para a prática. Então,
traz também um outro ensinamento. Esses textos são muito ricos, porque permite a gente analisar vários ensinamentos de Jesus, vários ensinamentos do Espiritismo, em algo como 1 ou 2 páginas. Então, obrigado por me trazer essa reflexão também com a sua fala, Fábio. E é isso. Mais algum comentário? Quem sabe o doente não veio doente para despertar em quem não está doente a vontade de ser caridoso, o olhar, né? O olhar necessário para evoluir também, né? Assim, a gente não dá para julgar ninguém, não dá para tecer juízo, né? De nenhuma situação, né? Cada ser é um ser individual em desenvolvimento no seu tempo, né? Na sua velocidade. É isso. Isso aí. Então tá bom. Bom, pessoal, muito obrigado, então, por mais esse estudo desse capítulo, e nos vemos no próximo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.